Olá, queridos, boa tarde, paz do Senhor a todos vocês. Para mim é um prazer poder estar aqui novamente trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Essa tarde eu gostaria de falar sobre fé, sobre não desistir dos seus propósitos, não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu queria narrar em pouco tempo aqui a história de Abrão. Todos nós já vimos alguém ministrar em cima da história da vida de Abrão. Na verdade, Abrão ele só aparece na Bíblia no capítulo 12 de Gênesis, já com uma idade de 75 anos, que a Bíblia vai começar a falar sobre a vida de Abrão. Quem era Abrão? Abrão era filho de Terá, morava em Ur dos Caldeus. E o pai de Abrão, Terá, ele era um comerciante, ele era um fabricante de deuses pagãos. Ou seja, ele fabricava a imagem de deuses estranhos, de deuses pagãos. E Abrão é filho deste homem chamado Terá. Terá ele sempre teve um desejo, um propósito de chegar um dia em uma terra chamada Canaã. Só que na verdade Terá ele vai morrer em uma terra chamada Harã. Quando Terá pega os seus filhos, seus pertences, seus familiares, e vai em direção à terra de Canaã, a Bíblia vai falar para nós que Terá, ele vai acampar, ele vai parar em um lugar chamado Harã, e ele vai habitar em Harã. O maior erro de Terá não é ter tido um propósito de chegar em Canaã. O maior erro de Terá não é ter tido um planejamento de chegar em Canaã. O maior erro de Terá foi ter parado em um lugar que não era para ser parado. O maior erro de Terá foi ter acampado ou habitado em um lugar que não era para ele habitar. Existem lugares que nós só estamos de passagem. Existem lugares que nós só estamos por pouco tempo para um descanso. Existe lugar que nós só vamos parar para ter uma experiência de tempo. Mas a Bíblia vai falar para nós que Terá, ele vai morrer com 205 anos. E ele não vai conseguir chegar em Canaã. Ele vai morrer em Harã e não vai conseguir concretizar o teu propósito de chegar em Canaã. Foi quando Deus vai começar a falar com Abrão, quando eles ainda estavam na terra que o pai tinha parado, na terra de Harã. Deus vai falar com Abrão. E essa pequena ordem que Deus está dando para Abrão é esta: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar.
A Bíblia diz que Abrão vai pegar tudo que ele tem, todos os seus pertences, vai pegar o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão Harã, que morre também em Ur dos Caldeus, morre antes do seu pai. E a Bíblia vai falar que ele vai sair em busca de uma terra que ele não conhecia. Abrão, ele é conhecido na Bíblia como pai da fé. Por que pai da fé, irmão? Porque ele vai deixar o que ele conhecia. Ele vai largar o palpável. Ele vai deixar para trás o visível para ir em busca de algo que ele não sabia o que era. Para ir em busca de algo invisível. Abrão está largando uma terra palpável para ir para uma terra que ele nem mesmo sabia em que direção era. O que eu mais me impressiono com essa história é que Deus, ele nunca vai fazer, ele nunca vai te dar uma ordem sem que ele não venha te presentear com planos, com propósito. Deus, quando fala com Abrão para sair do lugar palpável, Deus está fazendo para ele logo depois algumas promessas. No versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, Deus está dando algumas ordens para Abrão, para ele sair da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e ir para uma terra que ele mesmo iria mostrar. Olha que interessante. Deus, ele manda Abrão sair de um lugar para ir para uma terra que ele mesmo ia mostrar. O que eu quero trazer nessa tarde para você, a primeira palavra, é que o melhor lugar para você chegar é onde Deus te mostra. O melhor ambiente para Deus te colocar é aonde Ele vai te mostrar. Nem sempre nós estamos em um lugar que Deus está nos mostrando. Deus está falando para Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da casa do seu pai, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu mesmo vou lhe mostrar. Eu estou trazendo para pessoas nessa tarde que se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te dar a direção. Se Deus lhe fez proposta, se Deus lhe fez promessa, Ele vai te direcionar. Deus não vai deixar com que você se perca no meio da caminhada. Deus não vai deixar a tua família se perder no meio da tua caminhada. Os teus filhos não vão se perder no meio da tua caminhada. O teu trabalho, o teu futuro, os teus propósitos não vão se perder no meio da caminhada. Por quê? Porque se Deus está lhe dando uma ordem, Ele vai te direcionar para um lugar certo, Ele vai te levar para o lugar certo, Ele vai te capacitar no lugar certo. É Ele que vai fazer todo o seu trajeto até você chegar aonde Ele quer que você chegue. Eu estou te falando, eu estou ministrando nessa tarde para pessoas que talvez está se achando perdido, está se olhando talvez em um beco sem saída. Quem sabe você está se pensando: por que Deus me trouxe para um lugar a qual não tem nenhuma visão positiva? O que eu quero lhe dizer nessa tarde é que Deus está te direcionando. O lugar que você está direcionado por Deus.
A terra que você está no planejamento de Deus. Olha o que Deus vai falar para Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e sai da casa do seu pai. E fica tranquilo, porque você não vai ficar perdido. Você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, que eu vou te direcionar, que eu vou te capacitar. E olha o que ele vai dizer no versículo de número 2: e far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, quando você chegar no meu propósito, quando você chegar aonde eu quero que você chegue, quando você chegar na terra que eu vou te direcionar, que eu vou te mostrar, não só será bendito, não só será abençoado quem está ao seu redor, mas também toda a tua geração. Olha que coisa linda. Deus está falando para Abraão: Abraão, se tu cumprir com o meu mandamento, se você cumprir com as minhas ordens, não só será abençoada quem está ao seu redor, mas também toda a tua geração futura. Deus está falando: quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te ajudar, eu também ajudarei. Não só quem está ao seu redor, mas toda a tua geração. E eu estou falando de geração até o dia de hoje. Nós estamos vivendo a geração de Abraão. Olha que interessante. O passado de Abraão, o pai de Abraão, ele era um comerciante, comercializava deuses pagãos, vendia, fazia, esculpia deuses estranhos, deuses pagãos, imagens pagãs. Mas Abraão não viveu o passado do seu pai. Abraão, ele não viveu a descendência do seu pai. Abraão chegou na terra onde Deus tinha direcionado, onde Deus tinha mostrado para ele. Eu quero lançar uma palavra para a tua vida nesta tarde. Os erros dos seus antepassados não vão prejudicar a tua geração. Os erros dos seus antepassados não vão bloquear os propósitos de Deus para a tua geração. Eu estou falando que a vivência de Terá não prejudicou a geração de Abraão. Aonde Terá não chegou, Abraão chegou. O que Terá não presenciou, Abraão presenciou. Eu já quero ministrar uma palavra para o teu coração. Nenhuma maldição do seu passado vai prender a posição que Deus tem para a tua geração. Nenhuma palavra contraditória vai trancafiar os propósitos de Deus para a tua vida. Não é porque os seus bisavós não conseguiu que você não vai conseguir. Não é porque os seus avós não chegaram que você também não vai chegar. Não é porque os seus antepassados não conseguiu que você também não conseguiu. Tem muita gente que vive com a genética na sua cabeça.
Tem muitas pessoas que dizem: se a minha família morreu disso, se meus antepassados pararam por causa desse acontecimento, eu também vou parar. Se meus antepassados não conseguiu chegar por causa desse problema, eu também não vou conseguir chegar. Mas nesta tarde eu quero vir com uma palavra de Deus para o teu coração. Não é porque a maldição do passado matou alguém da tua família, ou talvez alguém foi contagiado por algum tipo de doença, por algum tipo de problema, que você também vai ser contagiado, que você também vai morrer, que você também vai passar pelos mesmos problemas, pelo mesmo processo. Eu quero dizer para você nessa tarde que Deus está quebrando nessa tarde toda palavra contraditória, todo laço contrário dos seus antepassados, tudo aquilo que os teus antepassados passaram e morreram, não conseguiram conquistar, vivenciar, entrar. Deus vai te dar tudo aquilo que os teus antepassados não conseguiram obter. Nesta tarde eu quero profetizar que toda maldição, que todo laço contrário, que todas as algemas, que todas as portas do inferno que se abriram nos teus antepassados, ela está sendo fechada nessa tarde. Que tudo aquilo que tentava te parar, ela está fechada nessa tarde. Que toda aliança contrária, ela foi fechada nessa tarde. Você vai chegar aonde ninguém chegou, você vai pisar aonde ninguém pisou, você vai conquistar algo que ninguém conquistou. O que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te mostrar, aonde Deus tem para te levar, é maior do que aquilo que os teus antepassados não conseguiram. Tu vai conquistar tudo aquilo que ninguém conseguiu conquistar até hoje. Não fica preocupado com os problemas dos teus antepassados. Eu estou falando que o que Deus tem para você, para a tua geração, é maior do que aquilo que passou. Eu estou ministrando para pessoas nessa tarde que está querendo parar com alguns planejamentos por causa de algumas palavras negativas. Talvez a palavra é: ninguém conseguiu da sua família, e você também não vai conseguir. As portas foram fechadas para a tua família e será fechada para você também. Alguém morreu de algum problema de saúde, de enfermidade, e esta genética passa de geração em geração, e você também vai sofrer com essa genética. Você também tem total grande possibilidade de você herdar as mesmas coisas dos seus antepassados. Mas nessa tarde eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Os teus antepassados não vão influenciar você para um planejamento negativo. Os teus antepassados não vão influenciar você para os seus propósitos. Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus está falando para Abraão: Abraão, fica tranquilo. Aonde teu pai não conseguiu chegar, você vai chegar. Abraão, fica tranquilo. Ninguém conheceu a sua mãe, mas você será reconhecido em toda parte da terra. Abraão, você vai ser diferente. Você vai ser diferenciado. O que eu tenho para te dar, eu nunca dei a homem nenhum. O que eu tenho para te apresentar, eu nunca apresentei a homem nenhum. Deus está falando para Abraão: Abraão, a tua geração vai chegar aonde ninguém chegou. O que eu tenho para você é tão grande que ninguém conseguiu ainda ver até hoje. Existem pequenas ordens que Deus nos dá, que Ele vai nos direcionar a coisa grande.
Porque os propósitos de Deus sempre são maiores do que as ordens que Ele dá. Abraão recebe 3 ordens. E as promessas de Abraão, ele passou de geração para geração. Por causa de 3 ordens que Abraão recebeu de Deus e foi acatada, foi respeitada, a geração de Abraão até o dia de hoje está sendo abençoada. Eu estou falando que os propósitos de Deus na sua vida, Ele não vai parar por causa do seu passado. Ele não vai bloquear por causa do seu pecado, do seu passado. Tem gente que sofre por causa do seu pecado, por causa de atos que foi cometido lá no passado. E eu quero falar para você nessa tarde que o teu passado não existe. Não importa o problema, não importa o erro que você cometeu, não existe. Porque a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você abre o teu coração para Deus e diz: Deus, habita na minha alma, habita no meu coração, faça parte do meu planejamento, que os seus planos sejam os meus, que os meus planos sejam os seus, que a tua presença me alcance, que as tuas mãos me leve. A partir do momento que nós reconhecemos que Ele é o Deus de nossa vida, todo o nosso passado deixa de existir. Coisas novas virão, projetos novos vão ser arrancados dos papéis. Tantas pessoas que têm nos ouvido, nos assistido, que têm parado com todo o seu planejamento. Quem sabe o teu planejamento é uma porta de uma empresa. Quem sabe o teu planejamento é ver seus filhos convertidos. Quem sabe o teu sonho, o seu planejamento é ver o seu marido indo para a igreja com você, ou a sua esposa agarrando o arado junto contigo. Eu não sei qual é o teu planejamento, não sei qual é o teu sonho, mas a palavra para o teu coração nessa tarde é: não desista do seu planejamento, não desista dos seus sonhos. Eu sempre digo essa frase, eu vou falar para você nessa tarde, anotem isso. O pior de tudo é sempre o primeiro passo. E ninguém chega a lugar algum parado. Ninguém chega em decisão alguma parado. Deus está falando nessa tarde para pessoas em casa: tome a sua decisão. Arranca do papel o teu planejamento. Fala: Deus, está aqui o meu planejamento, está aqui o meu propósito, está aqui o meu projeto. Me dê força para arrancar das folhas o meu projeto, o meu planejamento. Não desista dos seus propósitos. Eu quero ministrar uma palavra para o teu coração nessa tarde. A partir do primeiro passo que você der, tudo vai ficar muito mais fácil. Sabe, o que nos prende a dar o primeiro passo é o medo que nós sentimos. Medo de dar errado, medo de nós não conseguirmos chegar a um lugar algum, medo de tentar e dar errado, medo de investir e acabar perdendo. Mas Deus hoje está falando assim: confia no teu planejamento.
que se você colocar Deus em primeiro lugar no seu planejamento, não tem como o teu planejamento dar errado. Todos os planos estão debaixo do seu joelho. Enquanto você estiver colocando o seu planejamento debaixo do seu joelho, Deus vai arrancar dos papéis os seus rabiscos. Deus vai arrancar dos papéis os seus rabiscos. Eu estou falando que os seus rabiscos vai ser apenas uma lembrança do primeiro passo que você deu. Nunca desista do seu planejamento. Nunca desista de lutar. A maior força está na sua força de vontade. Não espera que alguém do seu lado vai te dar uma força, porque isso não vai acontecer. A maior quebra do nosso medo tem que sair de nós mesmos. Enquanto você estiver com medo, não adianta a força de quem está do teu lado. O primeiro passo para a vitória, o primeiro passo para a coragem, o primeiro passo para avançar, o primeiro passo para conquistar os seus objetivos, tem que vir de você. Então a palavra nessa tarde